Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês, o seu professor de atualidades. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso tradicional Giro da Semana. Na aula de hoje, nós conversaremos sobre fatos noticiados entre os dias 24 e 30 de maio de 2026. Lembro vocês que a nossa aula não é uma simples apresentação dos fatos, mas sim uma abordagem daquilo que pode aparecer na sua prova e da maneira como a banca costuma cobrar. Vamos lá, que a aula de hoje, ó, vou dar um spoiler. Tô aprendendo essa gíria da juventude, né? Spoiler é antecipar. Toda semana eu seleciono 5 fatos, mas essa semana de 24 a 30 de maio, ela foi tão impactante, tão relevante em atualidades, que eu selecionei 6 fatos. Se puder agora, para não esquecer depois no final do vídeo, deixa o seu like aí, faça um comentário, compartilhe o vídeo com um amigo. Para o Márcio é muito importante esse simples gesto seu, porque ajuda no crescimento do canal e que o conteúdo chegue a mais pessoas. Mas vocês estão aqui por conta da aula e não para curtir o vídeo, então vamos ao que interessa. Uma notícia agora que tem um caráter econômico e social. Anualmente as bancas cobram esse fato, que é o ranking do IDH. Olha essa manchete. Brasil alcança pela primeira vez. Caneta vermelha tá aqui, ó. Primeira vez! Se é primeira vez, é fato inédito. O que é o inédito cai em prova. Pela primeira vez, patamar de muito alto desenvolvimento humano. Aponta PNUD. Por partes agora. Existe um programa da ONU, chamado de Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O PNUD divulga o IDH. Márcio, o que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Muitas pessoas chamam esse índice de qualidade de vida. E beleza se você quiser trabalhar nessa perspectiva, sem nenhum problema. Como que o IDH é medido? A partir de 3 dimensões. Dimensão 1, saúde, que é a expectativa de vida ao nascer. Beleza? Então, expectativa de vida é um dos indicadores do IDH, nós vamos chamar aqui de indicador saúde. Há também um indicador da área educacional, que são 2, na verdade. Primeiro deles, número de anos médios de estudo esperado para alguém que entra na escola. Então, qual a expectativa de anos de estudo dessa pessoa? E também média de escolaridade da população adulta, de uma pessoa que tenha uma idade acima de 25 anos. Então, expectativa de anos de estudo, mais um dado já consolidado, média de anos de estudo. Esse é o indicador, então, a dimensão educação. E, por fim, a dimensão econômica, que é a renda nacional bruta per capita. Essas variáveis, elas são unidas e formam um indicador sintético, o IDH. Varia de 0 a 1. De 0 a 1 a nota. Sabe qual foi a nota do Brasil? Dados de 2024. A manchete é agora, maio de 26. Mas o dado que deu origem a esse índice é de 2024. É atualidade sim, cuidado. Nota do Brasil, 0,805. Está muito mais perto de 1 do que de 0. Só que tem um elemento adicional aqui. Um país que tem menos do que 0,8 tem um desenvolvimento humano alto. Se for até menos do que 0,8, tem um desenvolvimento alto. Mas para ser muito alto, o valor deve ultrapassar 0,8. O do Brasil ultrapassou.
Então, pela primeira vez, o IDH do país foi considerado muito alto. Óbvio que existem desigualdades. Não cresce igual para todo mundo esse índice, tá? Tem desigualdade de cor, racial. Quer um exemplo? Até anotei aqui, ó. Brancos, IDH dos brancos, 0,851. Repito, 0,851. Dos negros, 0,774. Tem essa diferença. De homens e mulheres, principalmente por conta do elemento renda, homens ganham mais do que as mulheres. Então o IDH do homem, por conta desse elemento, é mais alto. Olha, mesmo as mulheres tendo mais anos de estudo, mesmo vivendo mais, o fator renda compensa e coloca os homens com IDH superior ao das mulheres. Quer outro elemento? Região. Estados da região sul e sudeste, muito alto. Alguns da centro-oeste, quase todos do centro-oeste, muito alto. Agora norte e nordeste, alto. Quem contribuiu muito para o Brasil dar esse salto foi a educação. Isso aparece no relatório do PNUD, tá? É o grande indicador que levou o Brasil para esse DH muito alto. Tranquilos? Ó, 6 minutos só com esse tema. É que é muita geografia, o Márcio é geógrafo, vocês sabem. E então esse tema fez parte aí da minha trajetória de formação muito. Esse daqui também. Desmatamento no Brasil fica abaixo de 1 milhão de hectares em 2025. Vamos por partes. Conhece o MAP Biomas ou MAP Biomas? O MAP Biomas divulgou aí o relatório anual, MAP Biomas, tá? Divulgou o RAD, Relatório Anual de Desmatamento, referente ao ano de 2025. Foi divulgado nesse mês, agora nessa semana. Tudo bem? O que esse relatório demonstra? Redução. Não, cuidado! Não é que não teve desmatamento. Não é que não teve alerta de desmatamento. Ele reduziu. Esses números reduziram. A área desmatada caiu 20%. Os alertas validados caíram 24% em relação ao ano anterior. Pela primeira vez, desde o início desse monitoramento, a área desmatada no Brasil ficou abaixo de 1 milhão de hectares. Algumas observações. O bioma com maior taxa de desmatamento é o Cerrado. Supera 50%. Então, de toda a área desmatada, mais da metade está no bioma do Cerrado, que é um bioma que abrange especificamente a região centro-oeste no Brasil, né? Assim, com destaque, com ênfase, estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, mas não só eles. Minas, Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão, tem manchas de cerrado. Dentro de áreas específicas, e não só pensando em biomas, o Matopiba concentra aí 40% do desmatamento do país. Márcio, eu não sei o que é Matopiba. Matopiba é uma região formada pelos seguintes estados: Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Por isso Matopiba. O termo vem das iniciais desses estados, ó. Ma de Maranhão, To de Tocantins, Pi de Piauí, Ba de Bahia. Matopiba, 40% do desmatamento do país nessa região. É uma região de forte expansão do agronegócio. O MAP Biomas também demonstrou que o principal vetor do desmatamento é a agricultura. Só uma ponderação, tá, quando a gente fala de desmatamento. Eu não entrei nesse mérito de análise aqui, de detalhe. O desmatamento, existe o desmatamento legal e ilegal. E quando eu falo legal, não é de achar bom ou ruim. Legal quando cumpre os requisitos da legislação. Então é possível desmatar se você cumpre alguns requisitos. E o ilegal, aquele sem autorização do órgão competente. Fechou? Olho nesse estudo. Cai anualmente, tá? Em prova. Desmatamento caiu, diminuiu. Área com maior índice de desmatamento, Cerrado. Região específica, região do Matopiba. Outro estudo. É uma semana de divulgação de estudos.
Agora, Atlas da Violência. Ó, falamos de desenvolvimento humano, de desmatamento. Agora a pauta é violência. Dados do ano de 2024. O Atlas publicado em 26, mas trabalha com dados de 2024. Dados do Ministério da Saúde, anota aí. Não confunda Atlas da Violência com o Anuário da Segurança Pública. São estudos diferentes. O Anuário da Segurança Pública trabalha com dados da segurança pública. O Atlas da Violência com dados do Ministério da Saúde. Pega ali a causa das mortes, ok? Então, foi lá, foram lá o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, mais o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e juntos desenvolveram o Atlas da Violência, a partir dos dados do Ministério da Saúde. Qual é o resultado? Focando aqui na minha aula em homicídios. Homicídio é o ato de destruir a vida de alguém. Quando alguém vai lá e destrói a vida do outro, temos um caso de homicídio. A taxa de homicídios no Brasil caiu. Cuidado, não é que não teve homicídio, irmão. Moramos aqui na Finlândia, não é isso. Caiu, tá? Para 20,1 para cada 100 mil habitantes. Então vamos lá. Para cada 100 mil habitantes, 20,1 casos de homicídio. Essa é a taxa. Pô, Márcio, caiu. Só que apesar da queda, o número de homicídios é altíssimo. Parece que vivemos em um cenário de guerra. Por quê? 42 mil homicídios. Se você quiser com detalhes, 42.590 homicídios no Brasil em 2024. Tá? É bastante, concordo. A taxa diminuiu e é a menor da série histórica. O número é alto, mas já foi maior. O que as bancas costumam cobrar? Qual é o estado com maior índice? Com menor pode ser também, mas o que vem de jornal é notícia ruim, né? Infelizmente, brinco, mas é verdade. Então vamos lá. Amapá. Amapá é o estado com a maior taxa. 45,7 homicídios para cada 100 mil habitantes. É mais do que o dobro da média nacional. Então, Amapá, a maior taxa do Brasil. E a menor taxa? Estado de São Paulo, 6,6. Lembrando que a média nacional, a taxa nacional, é de 20. Lembrando que é taxa. Se você pegar número absoluto, é óbvio que teve mais homicídio em São Paulo do que no Amapá. Mas aqui é taxa para cada 100 mil habitantes. Fechou? Já que falamos aí de homicídio, isso conversa com segurança pública, com violência, uma notícia diferente. Os Estados Unidos, aí é um país, os Estados Unidos, anunciaram que classificarão PCC, que é o primeiro comando da capital, e o Comando Vermelho como organizações terroristas. No Brasil, PCC e Comando Vermelho são historicamente aí designados, pelo senso comum como facções criminosas. O PCC atua no estado de nasceu no estado de São Paulo, hoje atua no Brasil e até internacionalmente. O Comando Vermelho nasce no Rio e também está disseminado pelo Brasil e fora do país. Os Estados Unidos classificam então esses grupos como organizações terroristas. Márcio, e daí? Bom, a partir dessa classificação, os Estados Unidos vão poder estabelecer sanções, fazer bloqueios financeiros, trabalhar investigações contra esses grupos. Há no Brasil, pelo governo federal do Brasil, um descontentamento com essa classificação. Eles entendem ali que isso viola a soberania, pode violar a soberania brasileira, temem, de repente, uma ação dos Estados Unidos em território brasileiro, tá? Que isso possa ser utilizado para uma operação militar, como já aconteceu em outros países. Por isso, essa preocupação do atual governo brasileiro. Nesta mesma semana, o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República em 2026, ele esteve junto com uma comitiva em uma visita a Donald Trump.
E a imprensa relata, as falas de Flávio também, que o Flávio reforçou esse pedido para a classificação. Então, a oposição, entenda Flávio Bolsonaro como um candidato da oposição, a oposição prega, defende essa tese de classificar PCC e Comando Vermelho como organização terrorista, algo que o governo brasileiro não pactua. Tudo bem? Olho nesse tema, hein? Vai cair em prova, certeza. Bom, saímos agora para discutir um pouquinho de economia. Tem um indicador econômico muito famoso, o PIB, Produto Interno Bruto. O que é Produto Interno Bruto? A soma de todos os bens produzidos em um país durante um período. Tudo que o Brasil produziu, tudo que o país produziu de bens, de serviços, isso entra no cômputo do PIB. O PIB indica se a economia cresceu ou não. O PIB é divulgado trimestralmente e anualmente. Então, quem divulga o PIB oficial do Brasil? Anota aí, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então tem o PIB trimestral, para você acompanhar ali, né, o andamento, e depois o resultado final, anual. Bom, o IBGE divulgou durante a semana o resultado do primeiro trimestre de 2026. E o resultado é de crescimento. Então o PIB brasileiro cresceu 1,1%. Márcio, é um grande crescimento? Bom, vamos olhar para trimestres anteriores. No quarto trimestre de 2025, cresceu 0,3. No terceiro, cresceu 0,1. No segundo, 0,3. Comparado com o trimestre primeiro de 2025, quase que igual. Ó. Foi 1,3 e agora 1,1. Se você comparar com o primeiro trimestre de 2024, 0,7. Então, mais ou menos ali dentro das expectativas, beleza? Grande destaque desse PIB brasileiro no primeiro trimestre foi a agropecuária, que cresceu 2%. Este resultado leva o Brasil novamente a integrar as 10 maiores economias do mundo. Então o Brasil aparece entre as 10 maiores economias do mundo. E fecho a aula também com economia. Mas um tema que mistura economia com sociedade, com política. Fim da escala 6:1 é aprovada na Câmara dos Deputados. O que é a tal escala 6:1 que muita gente discute? No Brasil, a jornada de trabalho ali, né? De 44 horas. Lógico, tem gente que trabalha menos, mas 44 horas. Beleza? Essa jornada máxima ali, quando a gente não pensa em horas extras, né? 44 horas. Muitas pessoas trabalham 6 dias da semana, de segunda a sábado, e folgam no domingo. Comércio, setor de serviços. Essa escala de quem trabalha 6 dias e folga 1 é chamada de escala 6:1. Existem alas da sociedade, grupos políticos, setores, que defendem o fim da escala 6:1. E qual é a justificativa? A melhoria da qualidade de vida, maior tempo para se dedicar a questões pessoais, à família, ao lazer. Então essa redução de jornada ganhou força no meio político até que virou uma proposta de emenda à Constituição. O tema foi debatido na Câmara e aprovado. Tá? Então agora teremos uma escala de 5:2, se isso prosperar. Porque aprovado na Câmara, já não dá, não vai ali para vigorar. Tem que transitar no Senado. A discussão agora é no Senado Federal. Existem algumas alas que até falam de uma jornada 4:3 dias. Márcio, isso aí é legal, hein? Alguns podem pensar, eu trabalho aqui no comércio, agora eu vou ter 2 dias de folga. Nem todos comemoram. Toda medida tem uma ala que concorda e uma ala que discorda. Quem discorda é principalmente o setor, os grupos empresariais que serão afetados, essas áreas empresariais. Eles entendem que isso vai aumentar o custo, então é um ponto.
Alguns setores falam em demissões e outros em repassar esse custo ao consumidor final, até prevendo uma possível inflação. Vamos aguardar os próximos passos. Essa medida ela não é exclusiva do Brasil. Tivemos testes na Islândia, teste na Bélgica, teste na Holanda, teste na Alemanha, Reino Unido. Tá? Testes até no sentido de 4x3. Mas, se a medida for aprovada no Senado, teremos o fim da tal escala 6:1. Beleza? Pessoal, antes de ir embora, curta o vídeo aí, deixe seu comentário, compartilhe com um amigo e siga o Márcio lá no Instagram. Temos dicas diárias ali de atualidades. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima aula.